com Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava lá no princípio. Deixou sair. E nasceu nesse mundo. Cresceu. A Bíblia diz que ele crescia em estatura e graça. Pessoal, se nunca cometeu um pecado, mas o salário do pecado é a morte. E ele veio para receber o nosso salário, o pagamento do nosso pecado. Morreu na cruz. Mas uma coisa me chamou a atenção. No relacionamento dele com esses dois, na história dele com esses dois, no momento da crucificação. Vocês devem saber que um dos ladrões blasfemava, escarnecia, zombava de Jesus. Dizia assim: desce da cruz, se tu és Deus, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Coitado, ele nem sabia que Jesus sabia tudo que passava no coração dele. Nem precisava ele falar. Jesus sabia toda a vida dele. A vida dele já foi um escarnecer de Deus. Uma vida de pecado, uma vida de maldade. Tem duas palavras para traduzir a palavra malfeitor na Bíblia. E a palavra usada para esses dois foi a pior. Aquele homem tinha tido uma vida de escarnecimento no Senhor. Nós podemos viver uma vida escarnecendo ao Senhor, zombando do Senhor, sabia disso? Você pensa que Deus tem feito para droga? Você pensa? Você pensa que Deus tem feito para ficar se prostituindo? Você pensa que Deus te fez para ficar na preguiça? Você pensa que Deus te fez para fazer o que você quer? Eu faço o que eu quero porque eu tenho personalidade. Deus te fez para ser o seu Deus, para ser adorador dele, para ter uma vida santa. Ele me chama a santidade. Você escarnece de Deus, levando uma vida de mentira, uma vida de falsidade, uma vida sem amor, uma vida sem caridade, sem ajudar o próximo, uma vida sem amor próprio também. Tem gente que escarnece de Deus como aquele ladrão. Mas me chamou a atenção, gente, uma coisa. Jesus estava ali na cruz, né? Pouco tempo depois, ele expirou, viu? Morreu. Estava perto de morrer. Mas sabe o que aconteceu? Ele ouviu aquele homem falando, escarnecendo dele, e ele não disse nada. Nada. Quantas pessoas aqui têm experimentado o silêncio de Deus sem olhar para a sua vida? Muitas vezes eu saio silêncio para o servo dele também. Mas tem gente que está escarnecendo de Deus na sua vida, até com suas palavras. Deus não me responde. E Deus está em silêncio. Deus silenciou aquele homem. Jesus não disse nada, ficou calado. Isso me chamou a atenção, ao silêncio de Jesus. Alguém pode dizer, mas ele estava morrendo. Não, sabe por que não? Agora eu vou falar do outro lá. Olha o que aconteceu com o outro. O outro, quando viu o silêncio de Jesus, quando viu o segundo malfeitor escarnecendo, disse assim: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Temes a Deus. Ele reconheceu publicamente ali, ele disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença da cruz dele. Ele estava morrendo também, estava sofrendo também, mas encontrou forças para se revoltar contra aquela situação, contra aquele escarnecedor. Ele tinha escarnecido a vida toda de Jesus também, com a vida, vivendo como queria, fazendo o que bem queria, sem se preocupar se era certo ou errado, se era bom ou não. Mas naquele momento, ele encontrou forças na hora da morte para dizer: nem ao menos temes a Deus. Ele reconheceu que Jesus era Deus. E depois ele continuou dizendo assim: nós com justiça, por causa dos nossos atos merecem. Aí ele reconheceu que era pecador. Primeiro ele reconheceu que Jesus era Deus. Olha os passos desse homem, tá, gente? Primeiro ele era um pecador, a vida toda, né? A verdade é essa. Mas naquele momento, ele reconheceu que Jesus era Deus. E depois, ele se reconheceu como um pecador. Aí depois, ele disse para Jesus assim: Jesus,
lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Não importa que vida de escarnecimento ele tenha tido antes daqui. Jesus amava aquele homem. Jesus ama o pecador. Ele abomina o pecado. Eu tenho que ser sincera com vocês, a Bíblia diz isso. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama você, seja quem você é, seja que vida você tenha tido. Ele amou aquele homem na hora que ele o reconheceu como Deus, na hora que ele se reconheceu como pecador, e na hora que ele reconheceu que Jesus era o Salvador, porque ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele sabia que Jesus podia se lembrar dele, que Jesus viria no seu reino, que Jesus podia salvá-lo, e ele sabia mais, sabia que não importava a vida que ele tinha levado, não importava, Jesus perdoa, porque Jesus perdoa quando você o reconhece como Deus, como Salvador, quando você se vê como pecador, e humildemente diz: Jesus,